Fala galera, tudo certo? Aqui Gustavo Calete falando. E como me pediram, eu vou fazer 5 vídeos em sequência sobre a prática da contabilidade, né? A prática de uma empresa de serviços contábeis. Então, o que eu vou te falar agora é o essencial. E independente do tipo de contabilidade que tu escolha fazer, independente do tipo de contabilidade que a empresa na qual tu trabalha opera, né? Eu já fiz um vídeo sobre tipos de contabilidade, enfim, contabilidade online, contabilidade digital, contabilidade tradicional, franquias, parcerias, enfim, procura aqui no canal que com certeza tu vai achar. Mas, independente do tipo de contabilidade, e existem várias formas de organizar as pessoas nesses setores, sempre existirão no mínimo 3 setores, 4 setores na empresa de serviços contábeis. 4. Quais são eles? O setor fiscal, o setor de tributação, o setor que calcula, apura os impostos. O setor social, que, né, recebe a folha de pagamento, enfim, que calcula a folha de pagamento, faz as admissões e tudo mais, rescisões, férias. O setor contábil, que é o que lança a contabilidade, balancete, extrato bancário, conciliação bancária, né? E o setor societário, que é quem constitui a empresa, faz as alterações e tal. Bom, Calete, então, obrigatoriamente, se eu quiser ter uma empresa, eu preciso ter 4 salas? Não. Preciso ter 4 pessoas? Não. Preciso ter 4 computadores? Não. O modo como isso acontece é muito diferente. E já existem empresas de serviços contábeis super especializadas. Ou seja, existem empresas no Brasil que fazem só o setor social, só o setor da folha de pagamento. Tem outras empresas que fazem só o fiscal, ou seja, elas vendem os seus serviços para empresas de serviços contábeis. Porque quando a gente fala hoje em empresas de serviços contábeis, o que é mais fácil de chegar na tua mente é que seja uma empresa que vai atender outras empresas, né? Assim, que vai manter pelo menos a conformidade legal daquela empresa. Vamos imaginar, o seu João lá chegou aqui na nossa empresa de serviços contábeis, ele quer abrir um mini mercado e ele precisa de alguém que abra a empresa, o setor societário vai trabalhar, alguém que encaixe ele, né, na tributação mais baixa possível, seria o Simples Nacional nesse caso, né? Normalmente, dependendo do mini mercado, mas pensando em mini mercado, microempresa, empresa de pequeno porte, consegue ficar. O setor social vai calcular a folha de pagamento dele, então vai organizar folha a ponto e tudo mais. E o setor contábil vai lançar a contabilidade dele. Como isso vai acontecer? Bom, aí a gente tem que misturar esse vídeo aqui com aquele vídeo lá de tipos de contabilidade. Mas o que eu queria dizer é que existem empresas de serviços contábeis que são super especialistas. Então, assim, elas são só o setor social e elas vendem esse setor social para outras empresas de contabilidade. Sim? O seu João chegou aqui na minha empresa e quis que eu atendesse ele desse jeito. Bom, ok, eu vou fechar contrato com ele, tudo certo, vamos negociar no horário, tudo certo. Mas talvez eu não tenha ninguém aqui dentro fazendo o meu setor social. Talvez eu terceirize isso para essa empresa. E tem gente que terceiriza tudo, um tipo de franquia assim e tal, tudo mais. Então, 4 setores: social, fiscal, contábil e societário, no mínimo, no basicão, assim, ó. Eu quero começar a atender algum cliente, eu tenho que saber pelo menos essas 4 coisas daquele ramo, né? Eu vou atender mini mercados, eu vou atender farmácia, eu vou atender engenheiros, arquitetos, produtos digitais, enfim, tá? Sobre prática, então, desses 4 setores, eu vou te contar um pouco quais são, como é que eles, a estrutura de um negócio contábil, tá? O setor fiscal é aquele setor que pode quebrar o teu escritório. Sim? Pouca gente conversa sobre risco fiscal, mas assim, ó, seguindo esse exemplo do seu João que abriu o mercadinho, é provável que ele entre no Simples Nacional, que é o modo mais
barato dele pagar imposto e de menores obrigações acessórias para ti. Logo, os honorários serão mais baratos do que se ele ficasse no regime geral, por exemplo. Mas pouca gente conversa sobre risco fiscal. A partir do momento que tu, contador, assume a contabilidade dessa empresa, né? João Mini Mercado Limitada, lá sei eu. A partir desse momento, tu assume para ti o risco fiscal. Não é o risco dele pagar ou não os impostos, mas tu assume para ti um risco fiscal de entregar todas as declarações acessórias. Então, entregar e não entregar para ele, entregar para o governo, né? Tu é o responsável por apurar os impostos dele, informar isso para o governo nas diversas modalidades que o governo quer essa informação e entregar a guia em prazo hábil para que o dono da empresa possa quitar esse débito com a União, com o Estado, com o município. Esse risco fiscal, ele deve ser eliminado a partir do trabalho do setor fiscal da empresa de serviços contábeis. Então, porque então o setor fiscal trabalha com um cheque, tudo é baseado em checklist, tá? Mas trabalha com um calendário certinho, deve trabalhar com um calendário certinho para que não esqueça de nenhuma empresa e não esqueça de nenhuma obrigação acessória a ser entregue. Sim? Então, tem que entregar CEDIF, tem que entregar a DAS, tem que fazer declaração de ISS se ele tiver, tem que entregar, aqui nós estamos no Rio Grande do Sul, então tem nota fiscal gaúcha para entregar, sem movimento, com movimento. Toda e qualquer declaração, mesmo que seja sem movimento, a grande maioria delas deve ser entregue mensalmente. A partir do momento que tu não entrega essa declaração, tu erra o prazo de entrega, gera uma multa para o CNPJ do teu cliente. Sim? Que é de tua responsabilidade, porque tu é o responsável técnico por entregar aquilo. Então, o setor fiscal é o setor que pode quebrar qualquer negócio contábil. Claro que é todo e qualquer setor que não atender bem o teu cliente vai fazer o teu cliente ir embora, e aí o teu cliente indo embora, diminui a receita, enfim, acaba o negócio. Mas pensando assim, o setor mais crítico, o que pode ser uma torneira de dinheiro indo pro ralo, é o setor fiscal, porque ele tem que entregar todas as declarações nos prazos, sim? Essa é a coisa mais importante. Então, o ideal é, a partir do momento que tu aceita o cliente, ou antes de aceitar, antes de fechar contrato, faça uma lista, faça um mapa de tudo que aquela empresa vai te exigir. Isso, os mais comuns todo mundo sabe, tá, gente? Mas tem mercados, tem tipos de quinais, né? Tipos de atividades que exigem novas declarações, umas declarações que tu não está acostumada, e aí tu tem que tomar cuidado, não pode errar nisso, porque as multas vão chegar, e aí das duas uma, ou tu escolhe desagradar teu cliente, criar uma dívida para ele, que ele tem vários meios de te cobrar, enfim, justiça, conselho de contabilidade e tudo mais, ou tu vai pagar essa multa para manter o cliente, ou para tentar manter o cliente. Só que assim, se todo mês tu pagar multa, teu honorário não fecha. Sim, né? Não tem. Nós temos empresas de Simples Nacional que tem um risco fiscal de, dependendo do mês, chega a 5 mil reais de risco fiscal. Pensa, em um mês, esqueci dela um mês inteiro, não entreguei as coisas dela num mês, pode ser que gere multa de 5 mil reais para ela. O honorário dela não é nem perto de 5 mil. Sim? Não é nem perto. Então, cuida isso. O setor social é o setor que recebe dados de folha de pagamento, recebe os dados de admissão, de rescisão, de aviso prévio, de férias, calcula isso, organiza isso e vai enviando essas informações para o governo. Então, com o E-Social, com o advento do E-Social, que chegou, já está indo, mas a gente ainda trabalha com ele, tem que trabalhar, muitas informações têm que ser enviadas diariamente para o governo. Então o setor social já é o segundo na minha escala de importância para não quebrar o negócio, sim, porque ele também tem que entregar declarações mensais, mas dependendo do tipo de ocorrência na folha, do tipo de ocorrência com os funcionários, tem que entregar declarações
diárias, ou naquele dia, eu quero dizer, né? Tipo, aconteceu um acidente de trabalho, aconteceu não sei o que, tem que enviar por rede social essas declarações e no início do outro mês condensar isso tudo para que tudo se encaixe. Também, atrasando essas entregas, bota na cabeça, todo e qualquer atraso de entrega de obrigação acessória é gerado uma multa. Sim? Então, CAGED, GFIP, E-Social, os mais básicos, esses os mais comuns assim, vão gerar multa. A multa vai ser gerada para o CNPJ do teu cliente e com certeza ele vai te cobrar, ele vai te apertar, então vocês têm que negociar isso. Evite, sim? A segunda coisa mais importante na folha de pagamento é calcular certo a folha de pagamento. Sim? Por que o setor social, né? Social, a gente acha tão legal, vou fazer uma social com a galera, vou chamar bastante gente. Sim, o setor social é o que atende mais pessoas. Ah, galera, mas tu não tem 10 clientes, 15 clientes? Sim, tu tem 15 CNPJs que tu atende, 20, 30, 100, 200, tu sei eu. A quantidade de CNPJs, ela é sempre menor do que a quantidade de pessoas. Por quê? Porque tem empresa que tem 100 funcionários, tem empresa que tem 5. O setor social é o setor que atende todas elas. O que eu quero dizer com isso? Receber os dados da folha de pagamento, importação de ponto eletrônico, talvez ainda existe, né? Empresas que fazem ponto manual e tudo, enfim, tá? Ou simplesmente uma planilha que vem do administrativo da empresa para ti, para lançar falta, lançar hora extra, eles organizam isso lá dentro, te passam isso de uma forma mais condensada. O setor social calcula os recibos de salário e tal, conforme recebeu essas informações e devolve. Gente, cada pessoa vai conferir o seu recibo de salário. E se tiver 1 centavo a mais ou 1 centavo a menos, tu vai ter problema. Se tiver 1 centavo a menos, quem vai berrar vai ser o funcionário do teu cliente. Ah, mas como é que me descontou mais do que devia, não sei o quê, mas era pra dar isso, era pra dar aquilo, não é. Se tiver 1 centavo a menos no recibo de salário. Se tiver 1 centavo a mais no recibo de salário, quem vai reclamar é o teu cliente. Pô, contador, mas tu tá fazendo com que eu pague mais, que eu tenha um custo maior do que é necessário, o salário já não é baixo. Então, por quantidade de pessoas atendidas, o setor social é o que mais pode gerar reclamação. Gente, eu tô olhando pelo lado ruim porque essas são as dores de quem pensa em ter uma empresa de serviço contábil. Tô te contando isso para que tu te prepare, para que tu tenha a humildade de reconhecer, não, no setor de folha eu vou muito mal, preciso de alguém muito bem para me ajudar, muito bom para me ajudar. Não, eu consigo atender tudo desde que seja até 10 clientes, desde que seja até 15 clientes. Eu vou sozinho até uma parte, depois eu tenho que chamar alguém. Qual é a parte, qual é dos setores que eu mais apanho para fazer, demoro para fazer, porque hoje velocidade é uma coisa fundamental. O setor contábil, gente, lançamento, débito e crédito, é claro que tu pode desde a reguinha imprimir o extrato bancário do cara, pegar documento na mão e ir lançando isso, débito e crédito, ou, né, usar a importação de extrato bancário, usar a importação de nota fiscal. Pelo amor de Deus, importe notas fiscais, né? Não tem mais como. Então tu configura, tu tem que aprender a mexer com parâmetros e tal do teu aplicativo contábil, sim. Gente, por que eu chamo de aplicativo contábil, tá? Mesmo que não, às vezes até tá no celular, mas mesmo que não esteja. Porque sistema de contabilidade é como tu vai definir. O sistema de processos eu chamo de sistema, sim? E aplicativo contábil é aquilo que eu acesso para calcular a folha de pagamento, para apurar os impostos, para lançar a contabilidade, enfim, tá? O setor contábil é um setor que o teu cliente dá menos importância, mas é o que te traz mais dinheiro. Por quê? Todo e qualquer empresário brasileiro quer ver os números da sua empresa, mesmo que ele não entenda o balancete, mesmo que ele saiba que aquilo pode ser uma mentira, porque ele sonega, porque ele mente, porque ele é desorganizado. Mas, primeiro, a legislação contábil exige que tu tenha escrituração contábil, ponto, tem que fazer. Segundo, use isso como seu melhor argumento de venda, eu uso isso há anos e dá certo, e mostre pra ele que tu faz. Mostre pra ele. Eu tenho cliente que é apaixonado por nós porque todos os meses recebe o seu estoque atualizado. Às vezes ele se perde, eu digo, olha, pelas notas fiscais, porque tudo que esse cara não sonega na venda e nem na compra, tipo, da onde ele compra, os caras emitem nota, nem pergunto, e o que ele vende sempre por nota. Outra coisa, gente,
seja ético, não cobre corrupção e ajude pessoas a sonegarem, sabe? Não vale a pena, faça um cálculo. Eu vou fazer um vídeo só sobre a conscientização do empresário sobre sonegação. Eu não sou aqui do governo, não tô querendo que aumente a arrecadação de impostos, não. Eu tô dizendo que quanto menos se preocuparem com sonegação, e no caso menos sonegarem, mais gestão profissional tu, contador, pode oferecer para a empresa, mais gestão profissional ela pode absorver, e aí é isso que dá lucro, não é sonegar. Sonegar não dá lucro. Eu já fiz as contas, eu vou te mostrar, essa tem que ser uma aula, quadro e tudo, mas sonegar no Brasil não dá lucro. Primeiro porque os modos de sonegação são muito arriscados, muito arriscados. Segundo que as multas são pesadíssimas. E terceiro que o percentual de sonegação, que se é possível fazer, é ridículo perto do faturamento. E aí, não, assume que a tua empresa é desse tamanho, assume que tu tem essa carga de imposto, melhora o cálculo de preço e vai para cima, tá? Terceiro setor foi o contábil e o quarto setor é o societário, que pode ser o primeiro, porque é lá que tu abre a empresa, então tu vai lidar com junta comercial do teu estado, com cartório especial de registro, se for necessário. É o setor que faz alvarás das empresas, é o setor que auxilia, e aí deixe bem claro o que está englobado no pacote de abertura da empresa e o que não está, porque aí tem novas formas de receita, né? Algumas empresas são obrigadas a serem registradas nos conselhos, né? Assim como qualquer empresa de contabilidade deve ser registrada no Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, uma empresa de serviço médico tem que ser registrada no Conselho de Medicina, engenharia a mesma coisa, arquitetura. Então cuide até que ponto tu vai trabalhar pelo preço de abertura ou liste esses produtos, tá? Então só retomando, setor fiscal, esse tem que ser muito cuidado e muito justinho no calendário de entrega, porque esse pode ser uma torneira de dinheiro que acabe com a tua receita, não tem como, né? Tu entrar por um lado, entra de conta-gota e sai de torneira aberta, vai dar problema. O setor social é o que tu não pode errar e tu tem que não errar nos cálculos, o cálculo miúdo, mas com rotina e organização. É possível ajustar tudo, e aí, se tu tem o funcionário do teu cliente falando bem de ti, dizendo que tu é justo, né? Enfim, por mais que essa opinião pareça fraca, se ele não tem problemas com os funcionários dele por tua causa, a chance dele te largar já diminui consideravelmente. Terceiro setor contábil, de lançamentos. Então, aí sim, contabilidade digital ajuda muito, né? Essa conciliação bancária, essa importação de extratos bancários. E o quarto setor básico societário, tá, gente? Não precisam de 4 pessoas, não precisa de 4 salas, não precisa de 4 computadores exatamente separados para isso. Muita gente de fiscal faz contábil também. A folha, sim, o setor social é um setor um pouco mais complicado, que com essas obrigações acaba se ocupando o mês todo, que tem que cuidar sindicatos, tem que planejar férias, enfim. Mas fiscal e contábil dá para se misturar bastante. Societário, dependendo do volume, tu vai ter alguém destacado só para isso, senão a pessoa vai trabalhar em outra área e vai atender o societário quando necessário. E para tudo isso existe muita tecnologia, para tudo isso existe muitas ferramentas, e hoje em dia, assim, pensa em reduzir o tempo de execução de um serviço certo, reduzir a chance de erro e o tempo. Se tu reduz o tempo de execução, tu aumenta a tua chance de não atrasar. Não atrasando, o setor fiscal não te traz prejuízo. Não trazendo prejuízo é o primeiro passo para que tu tenha lucro, né? Óbvio, mas enfim, porque tu tem os teus custos calculados. Uma multa de atraso de entrega não está nos teus custos calculados. Então é importante, claro que é bom se resguardar, é bom saber que nós somos passíveis a erro, pode acontecer, mas se programe, e é bom deixar uma reservinha de emergência na empresa lá também, para caso isso aconteça, tu resolva isso sem nem precisar avisar o cliente. Quando tu avisar ele, não esconda nada, mas quando tu avisar ele, tu já avisa ele que aconteceu o problema e que tu resolveu dessa forma, e a empresa dele nem ele tiveram ônus nenhum, tá bom? Espero que isso já ajude bastante na prática, sobre prática do escritório de uma empresa, de um escritório de serviços contábeis, e pensa bem nisso. Um abraço, tudo de bom,
e te inscreve no canal aqui. Se tu gostou, compartilha esse vídeo pra gente espalhar a contabilidade pelo Brasil todo, pelo mundo todo. A melhor profissão do mundo precisa ser mais discutida e precisa de gente com muita vontade e que goste de tecnologia. Um abraço!